Abençoados com todas as bênçãos. Um ótimo domingo a todos. Um ótimo domingo. Eu recebo que hoje já seja o seu melhor domingo. Recebo que tudo está bem na sua vida. Seja mais uma vez bem-vindo. Mais uma vez bem-vindo aí à nossa live, a nossa reunião que nós fazemos aqui todos os domingos. Para nós é uma honra, um prazer. Você que está aí nos acompanhando por essa gravação, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você que está aí nos assistindo, muito obrigado. É meu nome, se por acaso você está chegando agora aí na transmissão e não me conhece ainda, meu nome é Neilton Cardoso, Neilton Cardoso, e falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil, cidade maravilhosa, abençoada por Deus e bonita por natureza. Meu nome é Neilton Cardoso, como nós falamos, e vamos falar do Evangelho da incircuncisão. Vamos aqui estar falando a respeito desse Evangelho que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo. E o tema de hoje, Cristo e a Igreja, um casamento. Já mandando aqui uma saudação especial para minha amiga Angelina Carvalho Santos, lá de Cuiabá. É um prazer abençoada tê-la aqui. Sabe que estava conversando com essa abençoada hoje pela manhã, é um prazer, uma honra tê-la aqui, recebo que tudo está bem na sua vida, Cuiabá está quente, está fervendo, não é isso? Mas Deus mesmo tem o controle de todas as coisas, embora muitos não acreditam, não é isso? Graças a Deus. Minha irmã também, Denise Targino, está bem longe daqui, está lá do outro lado da cidade, está nos assistindo, participando também conosco. Meu amigo Dino Sani, como é de costume, abençoado, muito obrigado por todos estarem nos assistindo, tá bom? O tema de hoje nós já falamos e gostaria de pedir a você que compartilhe a mensagem. Isso é muito importante, abençoado, muito importante. Se essa palavra está te fazendo bem, te trouxe saúde à sua mente, te trouxe cura para a sua mente, renovou, melhorou a sua vida, a sua maneira de pensar, compartilhe essa mensagem com seus amigos, coloque nos seus grupos sociais. E também temos aí um canal no YouTube, canal Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. Se inscreva no nosso canal também, para que a palavra corra e seja glorificada. Nós tínhamos um outro canal, mas tivemos que parar por algumas razões. Tínhamos bastantes inscritos. Se você por acaso estava inscrito naquele canal, se inscreva também nesse novo canal, pelo mesmo motivo, tá bom? E também gostaria de mandar uma saudação bem especial hoje para um colaborador muito importante desse reino, que hoje está fazendo aniversário. Estamos aqui falando do abençoado Orlando Alves. Abençoado, um prazer estar servindo junto contigo, é uma honra estar caminhando do lado de um anjo desse quilate que é você. Você é muito importante nesse reino. Tenho aprendido muito, muito mesmo contigo, quando você está explicando essa palavra, Deus mesmo na sua mente, usando aí a sua boca para transmitir essa palavra. Meus parabéns, que esteja tudo bem na sua casa, com a sua família, com a sua esposa, nesse dia tão importante, nesse teu dia do aniversário, tá bom? Muito obrigado por você, por esse zelo que você tem com o nosso Pai. Declarando aí já os olhos do seu entendimento iluminado por Deus, para que você possa entender tudo que você vai ouvir, tá bom? Um abraço também à minha amiga Vanilda Lima, e olha, use esse espaço aí para anunciar o que os abençoados quiserem anunciar da palavra do nosso Pai, não é isso? Abençoado Dino Sani, abençoado Orlando, Vanildo, Paulo Pires, não sei se ele vai estar fazendo live amanhã, não sei o que, se for também pode anunciar também aqui, usar esse espaço, tá bom? Então vamos aqui ao nosso tema. Efésios capítulo 5, carta do apóstolo Paulo, capítulo 5, verso 25 ao 27. Nós vamos ler aqui. Cristo e a igreja, um relacionamento de casamento. Vamos falar a respeito desse assunto. Então vamos ler aqui, que diz assim, ó. Vós maridos, veja que o assunto aqui é marido, não é noivo, marido. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo, não é Jesus de Nazaré, aqui é Cristo, amou a igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo, a ele mesmo, se entregou por ela, se entregou pela igreja. Verso 26. Para quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. E o verso 27.
o resultado disso tudo? Para apresentar a si mesmo, apresentar a igreja a ele mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É dessa maneira, não é isso, abençoados? Então, rei, veja bem, a religião, ela apresenta a igreja de Cristo, eu passei por lá, não é isso? E fiz muito disso, apresenta a igreja de Cristo em um relacionamento de noivado. A religião ela apresenta a igreja e Deus e Cristo num relacionamento de noivo e noiva. Não é isso? A noiva de Cristo, um dia a noiva de Cristo, onde o casamento vai ser realizado somente quando Jesus voltar nas nuvens. Quando Jesus voltar nas nuvens, então a igreja vai subir e vai acontecer o casamento de Cristo e a sua noiva que está aqui na terra. Então, abençoado, não se sabe quando isso vai acontecer, não é isso? Porque é alguma coisa e não se sabe quando. E mais, os preparativos para esse casamento dependem da igreja, da noiva, das obras que a noiva fizer para então se casar. Tinha até uma música, né, que eu gostava muito, lá do sistema religioso, que a gente cantava muito, que diz assim, ó: será que tu vais, irmãos? Uma pergunta: será que eu vou também? E terminava falando: estando preparado ou não, Jesus já vem para o casamento, para as bodas. Pois é um relacionamento por meio de obras da igreja, onde a noiva, que é a igreja, procura conquistar o noivo. Olha que coisa tremenda. E isso com obras. A conquista da igreja, segundo a religião, a igreja ela tem que conquistar o coração, o amor do noivo, com obras, com jejum, com montes, com ceias, com batismos, com obras, de tudo e quanto é jeito, para agradar o noivo, assim então participar do casamento. Só que, abençoados, o que nos interessa é o evangelho da incircuncisão, o evangelho que foi revelado unicamente. Não se enganem, exclusivamente o apóstolo Paulo diz que na cruz, quando Cristo morreu e ressuscitou, esse tipo de relacionamento teve fim, acabou. Esse relacionamento de Cristo e a igreja através de obras, acabou. Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei, o fim das obras para se relacionar com Deus, foi Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Não é por obras. Agora, abençoados, é por crer. Na cruz, veja bem, na cruz, as alianças foram trocadas. Isso aí que é uma coisa assim, tremenda. Quando Cristo morreu e ressuscitou, ele trocou as alianças. Houve uma troca ali. Saiu a aliança da lei, que era a aliança das obras, e entrou a aliança da graça, que é por fé, abençoado. Mudou o relacionamento. Deus hoje não se relaciona com a igreja através de obras. Não, porque a aliança mudou. Mudou a aliança. Não pode trocar as alianças, veja bem, não se pode trocar as alianças e continuar com o mesmo relacionamento. Imagina, você é noiva, né? Tem o seu noivado aí casa, troca de aliança, mas continua como noivo, né? Vai cada um para sua casa, não moram junto. Se mudou a aliança, tem que mudar o relacionamento. Cristo na cruz mudou a aliança. Antes era por obras. Quando Cristo morreu e ressuscitou e a aliança mudou, agora é por fé. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, diz que o justo, depois que Cristo morreu e ressuscitou, vivemos por fé. Vivemos por fé, não é por obras. Mudou aí o relacionamento de Deus e a igreja, mudou, o próprio Deus mudou. Nós lemos aqui, Efésios capítulo 5, versos 25 ao 27, que o Evangelho chama o relacionamento de Cristo e a igreja de esposo. Veja, ele faz aqui a comparação. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Maridos, se fosse noivo, ele falava, vós, noivos, amai vossas noivas. Não, mas não é isso. O relacionamento é esposo, que a santificou, purificou e a lavou pela sua palavra. Qual é a palavra de Deus? O evangelho da incircuncisão, que é a graça. A aliança mudou. Não pode ser pela lei. Tem que ser pela graça, não é isso? Para quê? Para apresentar a ele mesmo, o esposo,
que é Cristo, apresenta a ele mesmo a igreja, que é a esposa perfeita. Perfeita, abençoado. Essa foi o motivo da troca de alianças. Porque antes não era assim. Quando Cristo morreu, ressuscitou, mudou a aliança, tirou a aliança das obras, que era imperfeita, colocou a aliança da graça, o relacionamento mudou, e agora Deus nos vê perfeito. Hebreus capítulo 10, verso 14, diz o Evangelho que com uma só oferta, com uma só oblação, com um só sacrifício, as alianças foram trocadas e Deus nos fez perfeitos para sempre. Simples assim, tranquilo, não tem muita coisa. Olha, são dois relacionamentos, duas alianças diferentes. Antes da cruz, eram obras por lei. Aí tinha a lei de Moisés, 613 ordenanças que deviam se viver pelas obras. Mas quando mudou na cruz, depois da cruz, é a graça. Agora a aliança é a graça, que é por fé. E mais, abençoados, não se pode misturar os relacionamentos. Não pode haver mistura, não se pode misturar. Estar casado e viver como se fosse noivo. Imagina, você está casado, né, mas quer viver uma vida de noivo. Você acha que isso vai dar certo? Pensa você com a sua esposa, você com o seu esposo aí. Você está casado, mas ele quer levar uma vida de noivo. Não vai funcionar, abençoado. E com Cristo é a mesma coisa. Ele mudou as alianças para mudar também o relacionamento. Veja aqui, Romanos capítulo 7. Vamos ler aqui, Romanos capítulo 7. É um verso bem tradicional nosso. Romanos capítulo 7, o verso 4, que diz assim: assim, meus irmãos, veja que Paulo aqui está falando com a igreja. Não está falando com qualquer um, com a igreja. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Como se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré, antes da cruz. Para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de dar frutos para Deus. A igreja, hoje em dia, a religião de um modo geral, ela não conhece o seu esposo. Isso é uma coisa assim incrível, abençoado. A igreja não sabe que está casada com Cristo. Eu passei lá 25 anos e esperava um dia quando Cristo voltar e vai haver o casamento, então nós vamos para as bodas do Cordeiro, aquela história lá de João. Olha, está casada, pertence ao ressuscitado e mantém um relacionamento com o de Nazaré. São dois relacionamentos. Por isso que a igreja hoje, ela não pode dar frutos para Deus, porque está no relacionamento errado. Está errado, abençoado. A igreja está casada com aquele que ressuscitou. E pensa, os irmãos pensam lá da religião, que são noivo de Jesus de Nazaré, aquele lá que andou na Galiléia, aquele que multiplicou os pães, aquele que ressuscitou os mortos, mas ele foi na cruz, morreu e voltou Cristo ressuscitado sobre todas as coisas. E casou, mudou a aliança. Foi o que ele mais fez lá. Tirou a obra, tirou o pacto das obras, a lei das obras, a aliança das obras, e nos colocou no pacto da graça. Nos colocou na aliança da fé. Olha só, vamos ler aqui mais uma vez. Assim, meus irmãos, Paulo escrevendo aqui a igreja de Roma. Também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, pelo corpo de Jesus de Nazaré, que cumpriu toda a lei. Pense, abençoado, Jesus de Nazaré, ele deu fim, ele acabou com toda a lei, para que sejais de quem? De outro. Vamos repetir porque é uma coisa muito importante. Daquele que ressuscitou dentre os mortos. Não é do mesmo, abençoado. Não é do mesmo, é de outro. Ele estava falando de Jesus de Nazaré, está falando que a igreja pertence a outro. Pense, porque uma vez eu falei com o abençoado, lê aqui. E ele leu para lá, para cá, e no final me perguntou, mas o que é que tem isso? Pensa, abençoado, por favor, eu recebo os olhos do seu entendimento iluminados por Deus mesmo, para você entender que você já pertence a outro, ao que ressuscitou, e não de Nazaré. Nazaré não tem nada a ver conosco, abençoado. Para qual finalidade? Para dar frutos para Deus. Depois da morte e da ressurreição de Cristo, a igreja está casada com Ele, com o ressuscitado.
Esse é o nosso recado de hoje. A igreja está casada com Cristo ressuscitado. Não é noiva de Jesus de Nazaré. O que ressuscitou não é o de Nazaré. Nós não somos contra. Não somos contra aí a Jesus de Nazaré. Não, claro que não. Ele foi parte aí, né, do plano de Deus mesmo. O Espírito que estava ali dentro era o próprio Deus. O Paulo fala, não é isso? Que Deus mesmo, grande é o mistério da piedade, Deus mesmo participando de carne, era o próprio Deus que estava ali, mas ele morreu e voltou ao estado espiritual, voltou ao Espírito. Deus é Espírito, abençoado. Você está casado é com o Espírito, não é com Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi um relacionamento de noivo, uma esposa, dois maridos. A igreja atual está assim. A igreja atual hoje, nós vivemos lá, os irmãos que passaram por lá, não é isso? Sabe que funciona desse jeito. Era tudo em nome de Jesus de Nazaré. Se batizava em nome de Jesus de Nazaré, tinha Santa Ceia em nome de Jesus de Nazaré, ia para as ruas em nome de Jesus de Nazaré, orava pelos irmãos em nome de Jesus de Nazaré, e nós não pertencemos a ele, abençoado. Nós pertencemos ao Cristo ressuscitado. A igreja atual está assim, casada com o ressuscitado, está procurando agradar o de Nazaré, com obras da lei. É o que eu fazia, né? Eu procurava andar certinho, fazer tudo bonitinho, não, porque senão Jesus de Nazaré vai ficar aborrecido, e tinha que fazer isso, dar meu dízimo ali certinho para agradar Jesus de Nazaré. Olha, em momento algum, veja bem, em momento algum, o evangelho da incircuncisão, o evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, em lugar nenhum das cartas de Paulo, aponta a igreja para Jesus de Nazaré. Não, olha, nas suas 14 cartas, em momento algum, Paulo direciona a igreja: olha, vocês têm que ir a Jesus de Nazaré, vocês têm que imitar Jesus de Nazaré. Não, em momento algum, muito pelo contrário, se você não teve a oportunidade de ler as cartas do apóstolo Paulo, vai aqui um conselho, se cabe um conselho meu para você, leia de Romanos até Hebreus, que você não vai encontrar em lugar nenhum Paulo direcionando a igreja de Cristo hoje a Jesus de Nazaré. Muito pelo contrário, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 16, o apóstolo Paulo já diz, já não o conhecemos desse modo. Paulo diz que a igreja de Cristo, depois que ele morreu e ressuscitou, não podemos conhecer a Jesus de Nazaré, não podemos conhecer a Cristo na forma carnal, na forma de carne, porque já passou, já acabou na cruz. Agora uma outra etapa de relacionamento. Aquela etapa, aquele relacionamento, para eles lá, terminou. Nós já nascemos, já chegamos aqui na época do casamento, já chegamos aqui esposa de Cristo, já chegamos no relacionamento muito melhor. Escrevendo também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19, olha, veja que coisa tremenda diz o apóstolo Paulo. Se esperamos por ele, por Jesus de Nazaré, por Cristo, só nesta vida, como é que se chamava o próprio Deus aqui nessa vida? Jesus de Nazaré. Somos os mais miseráveis dos homens. Você tem ideia disso? Se você confia somente nos dias que ele andou aqui nessa terra, que ele fez muitos milagres, alimentou muitas pessoas, ressuscitou mortos, andou sobre as águas, se você confia nele, espera nele somente nisso, abençoados, olha, não, porque ele transformou água em vinho, não, porque o filho da viúva lá que estava chorando, né? Olha, se você só espera isso, diz o apóstolo Paulo, somos os mais miseráveis dos homens. Lá em Hebreus capítulo 6, verso 1 e verso 2, ele ainda vai mais além, ele diz que é para deixar as práticas da lei, porque viraram rudimentos. Aquelas coisas que Jesus de Nazaré fez, apresentar criança, circuncidar, tudo era para se deixar, batismo nas águas, a famosa Santa Ceia, diz o apóstolo Paulo, é para se deixar, ele nunca mandou fazer, ele mandou deixar, esquece esse negócio de Jesus de Nazaré, porque o relacionamento é outro. E lá em Hebreus capítulo 10, verso 19 e verso 20, ele diz que Jesus de Nazaré é um caminho velho. Jesus de Nazaré é um caminho velho, aquele verso de João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho envelheceu na cruz, porque lá em Hebreus capítulo 10, 19 e 20, o apóstolo Paulo diz que ele ali na cruz nos abriu um novo e vivo caminho. Se dali para frente o relacionamento é novo,
É porque o que passou é velho, abençoado, não serve mais. Jesus de Nazaré, para nós, depois da cruz, é um caminho velho. O apóstolo Paulo nunca disse, olha, vamos andar no caminho de Jesus de Nazaré. Ele nunca falou isso. Muito pelo contrário, ele disse, olha, vamos andar no caminho do Cristo ressuscitado, ao qual a igreja pertence hoje. O caminho do Cristo ressuscitado. E para ficar bem claro, nós lemos aqui Romanos 7,4, nós lemos, pertencemos ao ressuscitado. Ao ressuscitado. O apóstolo Paulo ele nunca direcionou a igreja, depois da cruz, a Jesus de Nazaré. Nunca, abençoado. Não. A religião aí, né, que fica aguardando, Jesus bonitinho, né, o loiro da Galiléia, né, olhos azuis, pinta aqueles quadros lá, né, bonito, né? Não, abençoado, o Evangelho não nos ensina isso. O Evangelho diz que nós pertencemos àquele que ressuscitou. Paulo apresenta a igreja a um marido, a um só marido. E esse marido é Cristo. 2 Coríntios, capítulo 11, o verso 2 diz assim, ó, porque, olha o que diz o apóstolo Paulo, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Por quê? Por que esse zelo? Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, quem? Jesus de Nazaré? Não, Cristo. Paulo nunca apresentou a igreja a Jesus de Nazaré. Ele está apresentando a igreja pura, como uma virgem, com entendimento puro, a Cristo, o marido, não a Jesus de Nazaré, nunca abençoado. O cuidado, o conhecimento dado ao apóstolo Paulo apresenta a igreja a um único marido, e não é Jesus de Nazaré. Me permita estar repetindo, porque essa mentira está aí, ó, eu passei nessa mentira por 35, 36 anos, mais ou menos isso, e acreditava que um dia a igreja iria se casar. Não, nós já estamos casados mesmo. Paulo apresenta a Cristo ao ressuscitado, esposo da igreja. O único esposo da igreja é o Cristo ressuscitado. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 11, olha o que ele diz, no capítulo 3, no verso 11, ele diz assim, ó, 3:11, porque ninguém pode pôr outro fundamento. Olha que coisa séria. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. Qual o fundamento que já estava posto? Cristo ressuscitado. O fundamento da igreja, abençoados, é Cristo ressuscitado. Não se pode colocar outro fundamento. Não se pode colocar outra doutrina. Não pode. E qual é o outro fundamento? Jesus de Nazaré. Quando ele fala não se pode colocar outro, ele está falando da doutrina da lei de Moisés, que impera hoje no sistema religioso. Todos esses lugares chamados igrejas evangélicas estão aí com a doutrina de Jesus de Nazaré. Tem até uma denominação que se chama do Nazareno, porque todas as doutrinas estão ligadas a Jesus de Nazaré. E o Evangelho é bem claro, a igreja pertence ao ressuscitado, não é o de Nazaré. Não se pode pôr Jesus de Nazaré como fundamento da igreja. Não pode, então não é mais igreja evangélica. Gálatas capítulo 5, verso 2, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Eis que eu, Paulo, só Paulo que tinha autoridade para falar isso aqui, ousadia, Paulo tinha ousadia para falar isso aqui. Vos digo que, se vos deixar de circuncidar, se voltar ao relacionamento diante da cruz, se voltar a fazer aquelas coisas do tempo lá de Jesus de Nazaré, Cristo, o ressuscitado, de nada te aproveita. Nada, abençoado, nada. Se voltar para a circuncisão, se voltar para as doutrinas das obras de Jesus de Nazaré, Cristo ressuscitado, os benefícios que a igreja tem direito com Cristo ressuscitado, de nada vai aproveitar. É isso que nós vemos aí na religião, os santos se veem em pecado. Por quê? Estão voltados para Jesus de Nazaré. Se veem em debilidade, achando que podem perder a salvação, porque estão ligados a Jesus de Nazaré. Os benefícios na sua mente, a certeza, a convicção que nós temos, que olha, passe o que passe, aconteça o que aconteça, salvo uma vez, salvo para sempre. Ele nos chamou, nos salvou desde antes da fundação do mundo, escreveu o nosso nome no livro da vida, e de lá ninguém pode tirar, porque foi Ele mesmo que escreveu, Ele mesmo lá está anotado lá, bem bonitinho lá. Mas quando os abençoados se mantêm no relacionamento
com Jesus de Nazaré, aí não tem garantia de nada, não tem garantia, porque era um relacionamento não de casado, não de marido. Então Cristo não lhe aproveita, porque quem nos garante é o próprio Cristo. O apóstolo Paulo, numa de suas cartas, ele diz: se nós nos gloriamos em alguma coisa, se nós temos confiança em alguma coisa, é em Cristo e na cruz, não é nas obras de Jesus de Nazaré. Para nós, aquelas obras não vão nos garantir nada, mas quando ele morre e ressuscita, aí sim, aí está a nossa garantia, aí está a nossa certeza, aí está a nossa convicção, aí está a nossa ousadia de falar que pertencemos ao Cristo ressuscitado, somos santos, somos perfeitos, não temos pecado, não vamos nos perder jamais, porque a nossa garantia está naquele que é o nosso esposo, o nosso espírito, Cristo ressuscitado, quando morreu e ressuscitou. Não é em Jesus de Nazaré. A igreja tem um só esposo, que é Cristo ressuscitado. Vamos ler aqui mais 2 versos aqui, já estamos aqui terminando, mais 2 versos. 2 Coríntios, uns versos aqui bem importantes, 2 Coríntios 3,17, que ele diz assim: ora, veja bem, para aqueles que estão ligados, né, no corpo de Deus em Jesus de Nazaré, ora, o Senhor, o próprio Deus, é Espírito. O Senhor é Espírito. Deus é Espírito, abençoado. Deus não é um corpo de carne. Aquele corpo de carne que se via ali era o invólucro, era aquele que guardava o Espírito que estava ali dentro, que se retirou, que saiu quando Cristo, quando morreu e ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, diz que nós estamos unidos ao Espírito e não à carne. Aquele que se ajunta ao Senhor é um só Espírito com quem? Com Jesus de Nazaré, com o corpo de Cristo? Não, é um só Espírito com Ele mesmo, com Deus que é o Espírito abençoado. Não estamos ligados a Jesus de Nazaré. A nossa doutrina não é diante da cruz. Por isso que os irmãos estão se perdendo. É por isso que os irmãos aí estão se enrolando, estão se atrapalhando todo. Não é isso? Infelizmente, eu tenho certeza que você já viu de abençoados que passam a vida toda na igreja, num lugar chamado igreja, e tem a coragem, né, de tirar a própria vida, entra em depressão, e um salseiro só, não sabe de onde vieram, não sabe onde estão, e muito menos sabe para onde vão. Por quê? Porque estão na doutrina de Jesus de Nazaré. Que quando conhece o Cristo ressuscitado, quando conhece o verdadeiro relacionamento, diz o apóstolo Paulo, que o véu é tirado. Essa mentira, esse engano, e você vê as coisas tão limpas, tão claras. Estava conversando com a abençoada Angelina um dia desse aí. Olha, como é que pode, né, a gente entender com tanta clareza o que aconteceu, abençoada? É que Cristo mesmo, ele tirou o véu, nos voltamos para o ressuscitado e tudo agora parece bem claro, bem tranquilo. Estamos convictos da nossa posição em Cristo Jesus. A nossa doutrina tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi a participação, foi a manifestação de Deus nesse corpo de carne. Quando Deus quis se manifestar, quando Deus quis ser visto aqui nessa terra para terminar o propósito que ele tinha estabelecido desde antes da fundação do mundo, ele teve que usar um corpo diferenciado, é claro, não teve participação com o pecado, mas ele usou um corpo chamado Jesus de Nazaré. Hebreus capítulo 2, verso 14, diz que os filhos participam de sangue e Deus, da mesma maneira, também participou de um corpo de carne, chamado Jesus de Nazaré. 1 Timóteo capítulo 3, 16, diz que grande é o mistério da piedade. Que mistério era esse? Deus mesmo participando de um corpo de carne. Deus mesmo se manifestando, deixando de ser visto num corpo de carne, chamado Jesus de Nazaré. O relacionamento com Jesus de Nazaré, pessoal, terminou na cruz. É isso que a igreja precisa entender. 2 Coríntios capítulo 11, verso 4, olha só o que diz aqui o apóstolo da graça, 11, 4. Porque se alguém, olha só o que diz o apóstolo Paulo, se alguém for pregar-vos outro Jesus, que outro Jesus que fala o apóstolo Paulo? O de Nazaré. Ele está falando aqui, outro Jesus, diferente do ressuscitado, é o Jesus de Nazaré, a participação de Deus em carne. Se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado,
ou se recebeste outro espírito, outro comportamento que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão vocês vão sofrer. É isso que está falando o apóstolo Paulo. Se você se meter com Jesus de Nazaré, é um outro relacionamento. Não é um relacionamento de esposo, de marido com Cristo. Então, a igreja vai sofrer. A religião, ela prega o fim de um sofrimento que nunca vai acontecer. Você vê aí as igrejas, as pregações, enquanto estiver se relacionando com Jesus de Nazaré. Isso nunca, pessoal, nunca vai acontecer. Por quê? O apóstolo Paulo deixa bem claro, com certeza, não tem dúvida, aquilo talvez, quem sabe, se alguma coisa der errado, não é isso que ele está falando. Se meter com outro Jesus, com relacionamento antes da cruz, com certeza vai sofrer. E eu passei por isso, eu tenho certeza, se você teve na religião, você passou por isso, esse sofrimento, essa dúvida, o diabo tá esperando ali na esquina, e o pecado, e o que eu faço? Por quê? Com certeza sofrereis, abençoado. Não tem dúvida nisso aí. Pare de sofrer, abençoado, pare de sofrer. Viva um relacionamento com aquele que ressuscitou e habita em você. Isso que é o bom, isso que é o Evangelho da Graça, isso que são boas novas, isso que é o poder de Deus para a nossa vida. Você entender que Cristo é seu esposo e habita no teu espírito, habita aí com você, um só espírito com você. O penhor para esse resgate foi pago ali, ele habita aqui em você. Não existe a menor possibilidade de quebrar essa aliança. Não, porque um dia ele, não vai haver briga, não vai haver traição, né? O amor não vai acabar, nada que possa separar esse casamento vai acontecer. Por quê? Tudo partiu de Deus, não existe participação humana nisso aí. O próprio Deus que mudou as alianças. Pare de sofrer, benção, pare de sofrer, você que está nessa religião, está vivendo aí em Jesus de Nazaré. Não, é por isso que a tua mente não funciona, está cheio de questionamentos, cheio de dúvidas, será que eu vou, será que tu vai, estando preparado ou não, Jesus já vem, e essa confusão toda, tá olhando para o céu como eu fazia igual um bobão, ficava olhando para o céu, o sol quente, um dia Jesus vai voltar nas nuvens, e eu estou lá olhando, será que podia ser hoje que o sol está quente? Isso não vai acontecer, sabe por que não vai acontecer? Porque ele já habita no teu espírito. 1 Coríntios 3,16, olha, vamos ler um verso tão lindo. 1 Coríntios, capítulo 3, o verso é o 16, que diz assim, ó, não sabeis vós, se você se mete com Jesus de Nazaré, você não sabe isso aqui, com certeza, mas eu recebo que a partir de agora você vai saber, você vai entender direitinho, olha só. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Templo, você é o templo de Deus, e que o Espírito de Deus, ou seja, o próprio Deus, o Espírito de Deus, nós lemos aqui agora há pouco, que Deus é Espírito, e aqui ele diz que o Espírito de Deus habita, veja bem, habita em vós, ele habita e é para sempre, não é que ele está aí morando de aluguel, não, pessoal, ele comprou, ele pagou o preço para se unir ao seu Espírito, e esse casamento, essa aliança é para sempre, não é aluguel, ele é proprietário. Ele vai habitar em você para sempre. Não existe essa história, se eu me afastar, se eu sair. Abençoado, a boa notícia que eu tenho para você é que é para sempre. Para sempre. Daqui para a eternidade. Ele vai habitar em você para sempre, abençoado. Não tem como mudar isso. Vamos ler aqui mais uma vez. Ó. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Esse relacionamento só é possível, abençoado, com o evangelho da incircuncisão, com a graça de Deus. É a única maneira de você manter um relacionamento certo, correto e feliz com Deus. Hoje eu posso falar que o meu relacionamento com Deus é um relacionamento feliz, de alegria. Os erros aqui do meu corpo, que eu cometo, que eu faço, não vai impedir desse relacionamento com Ele, porque Ele habita aqui no meu espírito. Estamos casados, a aliança trocou lá na cruz, ó, ele esqueceu lá, esquece esse negócio de obra, acabou ali, a partir de hoje, a graça de Deus. E essa aliança abençoada, que você não sabe, foi feita com sangue, não foi
Não foi uma aliancinha assim comum de ouro, não, que o tempo estraga. Não, não. Esse relacionamento foi conquistado com o próprio sangue dele ali na cruz. Não tem como mudar. Escrevendo aos Romanos, capítulo 6, verso 13 e 4, Paulo diz que não sabeis que fomos batizados com sangue ali na cruz? A aliança foi feita ali, foi com sangue, não foi nada de outra maneira, não existe nada que possa mudar. Então, voltamos aqui ao verso inicial, que é o Efésios 5, 27. Vamos ler aqui mais uma vez, Efésios, capítulo 5, o verso 27, que diz assim, olha só, mais uma vez, nós lemos no começo, para apresentar a si mesmo. Abençoado, olha, é porque a religião ela cega, né? Jesus de Nazaré deixa a pessoa cega, o véu de Moisés deixa a pessoa cega, mas isso aqui está mais claro do que água. Olha só, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Quando Deus olha para você, é isso aqui que ele vê, ó, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Mas como é que Deus te vê? Como é que Deus vê a esposa dele? Santa e irrepreensível, certinha, bonitinha, tudo perfeito, Deus, tudo perfeito. Um relacionamento perfeito, o nosso, que é a igreja, com Cristo, que é o esposo da igreja. Não somos mais noivo, não temos mais nada a ver com a aliança passada. O nosso relacionamento hoje é com o próprio Deus, de marido e esposa. A igreja é a esposa, que ele mesmo apresentou a ele próprio, santo e irrepreensível, e ele é o esposo para sempre. Abençoado, eu recebo que você tenha aí entendido, eu recebo que você tenha compreendido o nosso relacionamento com Deus. É um relacionamento de depois da cruz, um relacionamento de esposo e esposa, é isso? Cristo e a igreja. Não vai haver mais casamento, porque o casamento já aconteceu uma única vez lá na cruz, quando ele morreu, trocou as alianças, e não vai haver separação e não vai haver mais mudança. Abençoados com todas as bênçãos, nessa alegria, nessa felicidade, nessa certeza, nessa convicção que estamos unidos a Ele para sempre. Desejo a você um ótimo domingo, desejo a você um dia muito excelente, que você passe bem esse dia, sabendo que esse relacionamento nunca vai acabar. E peço a você que, se for possível, aí também compartilhe a mensagem e se for possível também, visite o nosso canal do YouTube e se inscreva lá. E você que está me assistindo aí no YouTube, nessa gravação, assim que terminar, também se inscreva. Aí é bem simples, né? Acione o sino aí, dê o ok, o positivo. Para quê? Para que essa palavra corra e alcance os nossos irmãos e eles entendam, abençoado, entendam que estão casados com Cristo, que esse casamento já aconteceu e foi celebrado pelo próprio Deus, quando ele trocou as alianças lá na cruz. Saiu a lei e colocou a aliança da graça, um pacto melhor de superiores promessas aonde nós estamos vivendo. Abençoados com todas as bênçãos, o melhor domingo, estaremos aqui de volta no próximo domingo, nesse mesmo horário, para falar a respeito do Evangelho da Graça de Deus. Muito obrigado pela sua participação. Abençoados com todas as bênçãos.